E aí galera, aqui é o Adriano. E aí galera, aqui é o Caetano. E juntos somos os Cartas na Mesa. Esse é um podcast sobre você, pode acreditar. Fala galera, beleza? Mais um podcast na área, mais um Cartas na Mesa, né, Caeto? É isso aí, com mais um podcast, com mais umas alegrias aqui, mais umas novidades pra vocês. Hoje novamente teremos convidado. A gente tá ficando sociável, cara. Que doideira. Agora a gente só tá trazendo gente, não sei se é alto nível, mas pra trocar uma ideia aqui. Realmente, depois dos convidados que a gente tem, eu acho que deu uma caída. Sacanagem. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que o nosso brother Yuri Almeida. Já super citado aqui em vários podcasts, isso aí, porra. Não, já me apresentou como gente, eu já fiquei feliz, né? Porque eu já escutei coisa muito pior. É verdade, cara. Não, na verdade a gente já te citou várias vezes aqui. A gente falou várias paradas aqui. Contamos histórias das nossas existências. De como a gente se conheceu. É que como você não ouve o nosso podcast, como bom amigo que você é, então assim, você não tá sabendo das referências aí, então, pô. Exatamente. Você poderia, por favor, começar a ouvir os podcasts? Pô, então fica pra pensar. Em minha defesa, eu tive Covid. Durante todo esse tempo, né? A Covid foi complicado, né? Mas também. Faz parte, a gente tá no momento maluco mesmo, então é isso aí. Mas beleza, então vamos ao tema que a gente vai conversar hoje, que como vocês provavelmente viram aí no título, né? Que a culpa é dos astros, a gente vai falar um pouquinho sobre horóscopo, um pouquinho sobre astrologia, né? Vamos falar algumas coisinhas nesse sentido. E a gente sentido. não vai ficar se perguntando sobre a diferença disso, não. A gente vai considerar tudo a mesma coisa, né? É isso aí, a gente só vai falar sobre os astros. É isso, né? Porque antes da gente gravar, eu já falei, pô, mas tem a diferença, astrologia, astronomia, João Bidu. Não interessa, meu irmão. Isso aqui é freestyle, não é? Aqui na academia de isso aí. Aqui ninguém vai fazer um texto, ninguém vai botar nada no Wikipedia, tá tranquilo. O que eu acho maneiro aqui, que também a gente já para começar o assunto, é que a gente tem 3 signos diferentes, né? Exatamente. São canceriano, sou ariano e o sagitariano. Né? É isso aí. Basicamente um signo de Áries, um signo de Sagitário e outro signo de doença. A doença que dá o equilíbrio aqui entre nós, né? Não, exatamente. A Covid tá fazendo tanto pelo Brasil e pelo mundo, né? Porque, tem que limpar o sangue ruim, né? Tem até uma parada de Poderoso Chefão que fala disso. É justo. Uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, que obviamente vocês entendem um pouco mais disso do que eu, obviamente porque é verdade, tá, gente? Eu sou bem pato nessa parada, por isso eu vou perguntar bastante. O que exatamente os signos, os mapas astrais e tal, eles podem fazer por nós? Caraca, que isso. Cara, eu acho que essa é uma pergunta muito complexa. Não é que eles possam fazer por nós, mas eles são uma espécie de... não diria orientações, mas talvez... conhecimentos, influências. São influências, exatamente. Okay. Influência seria uma melhor palavra para dizer. As influências que são exercidas sobre nós de alguma maneira. As pessoas, não, porque isso aí não significa nada, dane-se, não tem mínima importância, mas é uma influência, nunca deixou de ser. A Lua é uma influência na vida de várias vidas no planeta, das plantas, sempre, né? Das coisas assim. Isso não quer dizer que ela não tenha exercido uma influência sobre você. Ela é a única influência que existe sobre você? Não, não é. A formiga andando na rua também é uma influência sobre você. O preço da gasolina também é uma influência sobre você. E o preço da gasolina, o preço da carne, provavelmente você não vai comer a mesma coisa. Mas tudo de alguma maneira é uma influência. Eu acredito que os astros e as posições das estrelas, essas coisas são uma influência. Então os signos de alguma maneira remetem a determinadas influências sobre você. Né? Perfeito. Por exemplo, o câncer é aquilo que a posição, né, do Sol no dia que eu nasci, né? Então, naquela inclinação do zodíaco. Exatamente, como o Sol influencia na minha personalidade, na minha lida com as minhas emoções, né? Mais ou menos por aí, né? Perfeito. Deu pra sacar mais ou menos. É como eu penso, assim, que tu acha, Yuri? Cara, eu concordo com você, eu ia até ser um pouco mais cru. Eu acho que o que os signos podem fazer pela gente? Porra nenhuma. Na verdade, como são influências, nós sofremos essas influências, mas quem decide o que você vai fazer, e se você quiser fazer... Eu posso falar palavrão? Sim. Ah, não, meu irmão, isso aqui é um áudio cristão, porra. Não, por favor, você tem que trocar a cor por anos. Tá. Então, seu anos. Então, eu acho que, você é influenciado para fazer certas coisas, mas quem decide é você. Então, por exemplo, existe o mapa astral, é extremamente complexo, tem diversas questões, sim, inclusive pelos seus astros, ascendentes, a sua casa, a exposição das casas. Exatamente, são 12 casas, mas isso não é Cavaleiros do Zodíaco. Então, não é você passar por cada uma delas. Não, Serpentário não tá no isso que eu ia perguntar agora. Não são 13 signos. Tem um Cavaleiro de Ouro, ele é muito legal, mas não tem a ver com isso.
e não tenho ceia também. Enfim, e aí você tem como você chegar e você analisar essas influências e como você lida com elas. Especialmente dependendo da conjuntura da sua vida. Você tem a crise dos 27, 28 anos, que é a crise de retorno de Saturno, que muita gente que sobreviveu a ela pode falar um pouco sobre isso também. E quando começa a dar merda pra caralho, e aí você tem formas de como você lida com essas influências. Mas claro, você pode ignorar tudo isso e no freestyle, nada contra. Justo. Então, basicamente, essa questão mais de horóscopo, vamos botar assim, é mais uma possibilidade de orientação do que determinação exata. Porque na nesse verdade sentido, nada né? determina nada na nossa vida, né? A gente pode dizer assim, a genética determina o nosso nascimento. Nem isso, a biologia hoje em dia tem várias vertentes da biologia que fala de DNAs lixos, então assim, boa parte do DNA também não é nem considerado, sabe? Você fala hoje de, caraca, vou entrar numa parada muito linda agora, de processos microevolutivos que é de deriva genética, então que você não tem ligações aleatórias entre os genes, então assim, nada determina nada, nem a genética vai determinar a sua vida inteira, né? Nem os astros vai determinar a sua vida inteira. Então, isso é só a maneira da astrologia. Nem você determina. A astrologia vai mostrar algumas influências que os astros estão na sua vida, como eles exercem ali, como a conjunção vai afetar aquele seu momento, né? Então, assim, você querer que os astros digam tudo aquilo que você vai sentir, como é que vai ser o seu relacionamento, como é que vai ser sua amizade, como é que vai ser sua vida financeira, é uma parada muito louca, assim, né? Inclusive, essa questão de astros e a astrologia, né? Não horóscopo, que o Adriano tá falando de sacanagem, de provocar a gente. Eu sei que essa mentira é do mal, cara. O cara pega o jornal Globo e fica... Aí vai ver hoje você vai sofrer um acidente. Assim, Capricho, né? Pelo amor de Deus. Bom momento para fazer amizade, pô. É sempre um bom momento para fazer amizade. Principalmente se você for rachar o carro e rachar a gasolina. Né? Porque... Aí a questão que eu quero mencionar é que, cara, é porque são conjunturas e são diversos fatores para levar em consideração. Enquanto você faz uma previsão de um dia, a chance de você errar é bastante grande. Quando você faz uma conjuntura de um mês, de um ano, dependendo de como você vê, quadraturas e coisas em relação, elas estão sempre mudando. Cara, sério, é um bagulho que eu cheguei a estudar um pouco, mas eu estou muito longe de conseguir entender 100%. E é uma doideira do caralho, é muita coisa. Por isso aquele negócio, se vê uma pessoa cretina e vira pra você... Você tem cara de peixes, mande essa pessoa tomar no cu, porque, cara. E outra coisa que também, assim, as pessoas são muito voltadas é para signo solar, né, cara? Então, assim, e isso, na verdade, é um pentelésimo daquilo que. O signo solar seria o que exatamente? Você é Áries, por exemplo. Você nasceu 16 de abril e você é Áries. Esse é o seu signo solar. Mas isso Mas ele rege o que em mim? O Sol. É o seu Sol, É porque, por exemplo... É o que? Personalidade? O seu Sol está em determinada posição e essa posição é Áries. Não, ok, a nível de mapeamento, ok, mas assim, em teoria ele determinaria o que em mim em si? Vou dar o papo. Primeiro que o mais importante não é o Sol, é o ascendente. Isso. E o ascendente depende da hora que você nasceu. Então você tem que ver a porcaria do seu certificado, da sua certidão de nascimento. Okay. E aí o que acontece? Para fazer uma analogia legal entre o ascendente e o Sol, é como se você tivesse um instrumento e a música. Você pode ter um instrumento diferente tocando uma música diferente. Mas quando você vai tocar funk com violino, é diferente se você toca funk com pandeiro. O funk continua sendo a mesma coisa, só que o instrumento que você usa é diferente. Então, dessa forma, é como se... Aí eu vou pedir desculpas aqui, porque tem um tempo que eu não estudo essa merda, mas a analogia entre o ascendente e o signo vai ter a ver com um sendo o instrumento e o outro sendo a música. Então eles se relacionam. Você fala, por exemplo, ascendente tem muito mais a ver com a primeira perspectiva, a primeira impressão que você tem quando você conversa com a pessoa. Eu, por exemplo, tenho ascendente em Capricórnio. Capricórnio. Ou você seja, tem cara de pão duro, que realmente... Não, eu tenho cara de pão duro, tomar suco. Sacanagem. Não, é porque as pessoas me têm como uma pessoa fria, séria, centrada, e aí, tipo, tem essa questão que, tipo, quando a pessoa me conhece, eu tenho uma perspectiva diferente. E aí a gente vai ver para, por exemplo, Lua, que tem a ver com sentimentos e como você lida com sentimentos.
Marte, como você lida com conflitos. Vênus, como você lida com relacionamentos. Mercúrio com Com comunicação, né? Isso. Júpiter, que então, tem a ver com expansão entendi. também do seu ser. Tem uma vertente para cada uma dessas especificidades em si, né? Que conversam com os outros planetas, que conversam com as casas, Sim. que conversam com como Esse está a conjuntura esse é atual. o caô, que na Entendi. verdade a gente fica muito limitado, assim, é porque é muita coisa, realmente, eu não conheço tão detalhadamente assim. Então, assim, quando você pensa em qual planeta está em qual casa, isso já muda completamente você ver qual planeta que está em signos, sabe? Sim, isso, sim. Isso muda muito, a comunicação muda muito. Então, isso vai alterando a maneira que você vai interpretando o seu horóscopo, sua astrologia, né? Então, assim... Sim. Ainda mais tem a questão de elementos até, É. né? Que tipo, eu sei, teve o último negócio de Cavaleiro do Zodíaco que introduz elementos, tem Naruto com elementos, isso é muito bonito. Mas se você pega a astrologia, você tem os elementos terra, fogo e calma, a gente não vai summonar o Capitão Planeta. Exatamente. Não tem Só coração. não tem o coração. É, que é o índiozinho lá legal, É. né? Pô, personagem favorito pra mim. Mas vamos lá. Só porque Aí o cara você... é amor, né? Pô, cara, Paz e amor. ele conversa com os aminais, cara. Pô, o cara é fantástico. Caralho, o Matt tem uma memória boa, eu não me lembro do Capitão Pô, Planeta. Cara, eu odiava cara. aquele desenho, mas Eu enfim, adorava velho, aquele- porra, aquele desenho, tinha uma cara. raiva da lição de moral que ele dava no final, mas tudo Tu preferia o mano, He-Man, né? Porra, não preferia nada disso, preferia Chiquititas. He-Man é aquilo, né? Tipo, tem um episódio que ele fala, não, porque se um adulto encostar em você de um lugar que você se sente desconfortável, fale com o adulto que você confia. É verdade. Com seu pai ou com a sua Tá mãe. vendo? É muito mais educativo do que falar pra gente não jogar chiclete no chão. É, porque claramente, tipo, o Capitão Planeta fala do meio ambiente, a gente sabe que isso foi pra casa do caralho, né, hoje em exatamente. dia. Falhou miseravelmente. né? Eu acho que não educou muito bem. É. Mas falando sobre os elementos, terra, fogo, água e... obrigado. Cada um deles representa uma certa forma de você lidar com a realidade. Então vamos, por exemplo, signos de fogo. Você tem o signo cardinal, que é Áries, que é o fogo ardente, aquele fogo intenso. Você tem Leão, que é um outro signo de fogo, que é aquele fogo brilhoso, aquele fogo bonito. E você Obrigado, tem obrigado. Sagitário, que é justamente o mutável, que é aquele fogo mais de lareira, mais tranquilão, mais que tipo Mas se existem adapta. signos cardinais em outros elementos Em também. todos eles. Em todos eles, né? Então você tem o cardinal, você tem Tem o fixo e isso. você tem o mutável. Aham. Águas E aí- revoltas, águas calmas e tranquilas e águas não sei o que lá também. Sim. Seria essa brincadeira. São uma... Sim, águas profundas, Sim. águas mais mutáveis, ar também. Uhum. E aí, dependendo de determinado elemento, você vai ter elementos do elemento, né? Foi mal, Uhum. que falem sobre isso. Eu sei sobre fogo porque Sagitário é o elemento de fogo, eu estudo mais sobre mim mesmo e é isso. Mas também tem. Moleque egoísta. É egoísta, da porra, egoísta. né? Não, mas eu sou um pouco me lixão, eu quero saber de mim. Mas a minha vantagem, cara, é porque eu tenho água com água no ascendente. O meu ascendente é água também, e meu signo solar é água, e minha lua é água. Ou seja, eu tenho... Ó, e essa beleza. mano. A vantagem do Caetano é a desvantagem, porque não há equilíbrio, é água da água da água. Mas o meu equilíbrio não está aí. Meu equilíbrio está que depois, meus outros planetas, não tem nenhuma água. Entendeu? Então, assim, o equilíbrio está na conjunção de todos eles, não só nesses mais clássicos, né? Do ascendente, lua e sol. Porque o resto não tem mais nada. Então, eu sou basicamente leão e capricórnio no resto. Então, assim... Então você já tá falando que falta ar. Então, tá faltando alguns outros elementos aí. Então, quando você vê com um mapa astral que falta ar, falta, de certa forma, a capacidade da pessoa de se adequar, de se acomodar. Ar é isso, ar é uma coisa que tipo, tem a ver com comunicação. Sim, tem mais a ver. Eu erros. acho que. Porque eu acho que os signos de água também. Os signos de água são bastante mutáveis, né? Eles são bastante adaptáveis também. Mais ou menos. A água tem muito mais a ver com sentimento, Sim, com certamente. profundidade. Mutabilidade tem mais a ver com ar. Assim como intensidade tem mais a ver com fogo, certamente. Agora, quando você pega a água, quando a água se estressa, você vê tipo aquela tsunami do Fervilhante. caralho. Você vê aquela fervilha, aquela profundidade intensa que, por exemplo, tem em Escorpião. Não, mas Uma o escorpião pessoa que- é um signo quase fogo de água, né? Assim, Que tipo, agora você emputece uma pessoa de Escorpião, você vê treta... É o seu Marte, pranto e né, Yuri? ranger. Exatamente. Obrigado. A gente Aí aquele negócio, a gente tá a gente lidando com um super planeta entende. que é o domiciliado também, né? Tem isso, né? Que é o planeta que rege o signo, né? Também tem está... domicílio, tem exaltação e tem queda. Isso. E aí você vê, por exemplo, aí eu tenho Marte em Escorpião, aí você vai fazer uma leitura só de Marte em Escorpião, tem a coisa a ver com a intensidade. É uma intensidade que as pessoas veem às vezes como vingança.
mas não necessariamente sobre isso. Não. É porque escorpião também tem a ver com perdão, com renascimento, com a fênix que sente a dor, absorve tudo aquilo e já nasce uma coisa diferente. Por isso tem várias viagens. Vemos um Marte e um Escorpião tentando justificar suas vinganças. Se quiser falar outro dia sobre orixá, cara, pô, já dei até uma palhinha. Meu orixá de cabeça é algum, cara, eu cheguei, outra pessoa. Eu cheguei a fazer também, mas eu não me lembro mais do que tinha sido, porque tem um aplicativo que faz também. Que não, pelo amor de Deus, vai tomar o seu cu. Orixá através de aplicativo, não, cara. Não, mano, mas é porque eu não vou lá fazer com a minha cabeça. Tu já fez? Minha mãe fez. Não, tua mãe, mano, você já fez? Minha mãe cuida dos meus santos já tem algum tempo, cara. Ela faz justamente, ela cuida do meu Exu e ela cuida do meu... Não, mas é porque basicamente, assim, é uma orientação também que a gente tem, né? Não foi nem eu que fiz, assim. Não, mas porque minha mãe trabalha no terreiro mesmo. Por isso que eu tô dizendo que, tipo, por isso que eu posso falar tranquilamente que... Não, tô ligado, mas assim, foi uma das paradas que eu tinha lido e nem fui eu que tinha visto, assim. Foi uma pessoa do rolê também que tinha me falado. Mas aí eu vi também, já não me lembro mais. Mas também... Você introduziu o aplicativo, assim, não, aplicativo, porra, é foda. Não, mas O que você encontra aplicativo? A gente vai voltar no assunto do outro. Daqui a pouco a gente vai fazer tarô por aplicativo. Com todo respeito, tem vários profissionais que vendem isso. Eu só respeitosamente acho que não tem como. Mas, por favor, ganhem dinheiro e sejam felizes, porque comigo... Porque é uma boa. O mundo divide pessoas no 7-1 assim mesmo. Assim. Isso foi ele, tá lá. Sacanagem. Não me processar. Pessoas céticas. Não, porque, cara, tarô tem a ver com energia. Como é que você imprime sua energia, tipo, por aplicativo, pela internet? É difícil. Deve ter gente que consegue trabalhar isso, mas, porra... Transcomunicação instrumental, pô. Mas teve... Todas as vezes que alguém chegou e eu trabalhei com tarô, que até a minha irmã... Tipo, pô, cara, você tem que mexer nas cartas pra botar a sua energia. Sim, tem pensamentos, tem que ser um lugar calmo, tranquilo. Pode crer. Mas assim, agora pegando mais como eu falei pra geral logo no início, eu queria fazer muitas perguntas. Eu quero fazer uma outra pergunta. A gente até conversou um pouquinho isso um pouco antes de começar o podcast, que é o seguinte. Tá, beleza. Então a gente tem todo esse planisfério mapeável, melhor dizendo, para poder nos dar certos nortes. Maneiro pra caramba. Agora vem a grande pergunta. Como se começa esse cálculo? De onde vem esses cálculos, assim, tipo, determinado em que? É tipo um retrato do céu no momento que você nasceu, sabe? É uma avaliação daquilo como estava o posicionamento de tudo. Então esse é o cálculo, sabe? Não tem muito mistério. Então eles vão avaliar, por isso que é tão importante a data e o local onde você estava, porque o céu muda de acordo com onde você está, né? Então assim, se você nasceu no Rio de Janeiro em tal hora, em tal dia, vai ser diferente sim. A conjunção vai ser diferente da pessoa que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, na Islândia, por exemplo. Porque a posição que essa pessoa está direcionada para o céu é diferente, o céu não é o mesmo. Então, esse é o cálculo, sabe? Basicamente isso. Entendi. Então, tipo assim, foi o que eu falei pra vocês, né? Cara, a grande minha dúvida, na verdade, nesse sentido cara, a partir do momento que eu nasço, eu só apenas nasci. Mas não quer dizer que eu não existia antes. Essa é a grande questão que eu quero levantar com relação à astrologia. Por que não se faz o cálculo a partir do momento que eu comecei a existir? Cara, é porque isso talvez entre numa questão que os astrólogos devem responder melhor do que a gente aqui. Mas assim, eu responderia que talvez o nascimento eles já calculam no nascimento a influência que você teve a partir da sua existência. Ele não está falando da sua existência em geral também, ele está falando da sua existência num determinado momento, num determinado lugar. Sim. Por isso que o lugar que você nasce é importante também, né? Porque assim, você pode nascer em outro lugar que vai ter outra influência. Porque sabe? Você pode ter sido concebido em um lugar e nasceu em outro, mas tá ligado? A influência, é aquele negócio que a gente estava falando, as influências dos astros não são totais, né? Não são determinadas. Sim. Por exemplo, você vai exercer influência de todos os astros, de todos os planetas, de todas as estrelas, mas você também vai exercer as influências de todos os mares, de todas as terras, de todas as formigas, de todos os ambientes que você passou também. Só que isso não existe um cálculo para um retrato da Terra no momento que a gente nasceu, né? Então, assim,
a influência vai ser exercida de todas as maneiras. Se a gente tivesse o cálculo, talvez, se a gente produzisse o cálculo de tudo, né? Já falando um pouco sobre filosofia aqui, o Leibniz acredita que se a gente tivesse um cálculo sobre todos os elementos de todos os momentos da Terra, a gente seria capaz de dizer todos os destinos do mundo. Então, assim, se a gente tivesse o cálculo de tudo... É o que acontece com a inteligência artificial, inclusive. Mais ou menos. Também ela não é o cálculo mais total, ou menos, né? Mas colocar uma treta. Digamos que a mulher tá grávida com a criança e ela resolve fazer uma cesariana porque ela não quer que a criança seja canceriana. Então, tipo, ela vai ver que tipo, já vai começou virar, errado. Vai virar só, doença. Começou ela errado. olha assim, meu Deus, eu tenho que salvar essa criança. O Mike Tyson é canceriano. E olha só, cara, o maluco tem a tatuagem no rosto. Mas ele fez filmes. Fez filmes um cara com a tatuagem no rosto. E olha, gente, o sagitariano aqui falando merda. Foi tipo a versão do seu primo, porque seu primo já passou em concurso público e ganha 15 mil reais. Mas a ideia que eu tô falando é, você consegue, de certa forma, manipular isso pra você ser de um signo ou ser do outro. E aí eu gosto da vertente, por exemplo, do espiritismo, que quando você é concebido, teoricamente existe um plano, alguma coisa nesse sentido, que não é necessariamente um determinismo, mas é um planejamento com uma chance, acredito que razoavelmente boa de resultado bom, que você chega e você sabe mais ou menos o que vai acontecer com o nascer daquela criança. Então, de certa forma, existe um planejamento para que você nasça daquele momento e aí você absorva as energias daquele momento, dependendo do que diabos você quer fazer quando você estiver por aqui. Só que aí já abre um leque para uma... aí já tá falando sobre espiritualismo e que é diferente e já envolve outras vidas, inclusive, né? Que inclusive o Adriano pode falar até melhor, porque o Adriano já foi garoto do espiritismo, pô. Não, realmente, se parar... o Justin Bieber do espiritismo, sabe pra caralho. Porra, é nóis, mano. E, pô, isso que você falou foi uma parada bastante interessante, porque se a gente fizer a soma da brincadeira, talvez possa fazer bastante mais sentido com isso. Porque, por exemplo, se a gente tem algo prévio a ser feito, a, sei lá, a tarefar, né, vamos botar assim, então faz sentido você necessariamente ter que ter algo que te englobe naquelas possibilidades, né? Então faz mais sentido, realmente, se parar pra pensar. Mas isso realmente é um outro tema para um outro podcast mais tenso. Falar um pouco sobre o espiritismo é bem interessante. Até porque isso também deve envolver, de alguma maneira, vidas passadas e vidas futuras, né? Porque você vai ter um eu que escolhe também, de alguma maneira, todas as orientações que você vai ter de alguma maneira. Eu também não conheço assim, o espiritismo a fundo, muito menos que vocês, com certeza, mas deve envolver de alguma maneira todas as evoluções pelas quais você quer passar, ou que você deve passar, ou pelas quais você vai passar, né? Exatamente. Então, de alguma maneira, já teria uma inclinação anterior à própria orientação que o mundo vai dar. Isso. Ou seja, então você vai ter um outro cálculo anterior, inclusive, né? Exatamente. Olha só que bizarro. A gente vai entrar no cálculo sobre o cálculo sobre o cálculo. Cara, parece Inception, vai aparecer o Leonardo DiCaprio aqui. É necessário isso para isso, para a gente isso, vai descobrir para aquilo, que no final não tem origem, né? O sonho do sonho do sonho do sonho. É verdade. Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, já diria a música. Por sinal, South Park, quando faz episódio sobre Inception, é muito bom, cara. Aparece o Fred Krueger, cara. É muito bom. Bom, então é isso, né? Temos mais alguma coisa a falar sobre o assunto? Que eu queria que o Yuri também se apresentasse, como sempre a gente deixa pro final. Lógico, nossos convidados sempre assim apresentam. A gente sabe de uma coisa, que ele tem um signo bem lamentável, que tem um Marte lamentável, que tenta justificar o Marte dele em cima de desculpas lamentáveis. Então a gente vai ouvir um pouco É pior que eu pensei no mais resposta, mas acho que eu já tô um pouco velho pra isso, né? Tipo, pra sai igual o Danny Glover no Mark. Exatamente, isso que é a referência. Estou velho demais pra isso. I'm too old for this shit. Basicamente, meu nome é Yuri, eu tenho 31 anos e tem 10 anos que eu sou viciado, brincadeira. Hoje eu me apresento perante vocês, minhas experiências. 20 anos, todo dia não sou viciado. Calma que aqui não é o AA, fica tranquilo. Errou de reunião, cara. Pô, então, e aí eu sou advogado, eu tô me especializando em direito tributário. Então, se você tem uma empresa, alguma coisa assim, por favor, me contrate. Isso aí. Mas, pra ser sincero também,
Eu sou militante do PSOL aqui de Tu Teresópolis. quis falar isso mesmo, cara? Zoando, cara. Não, tem que chegar até lá, né? Vai ter se você se interessa. Tem o Instagram do pessoal e tal, por favor. Se você tem uma vibe mais fora Bolsonaro, é bem-vindo. Se você não tem também, tipo, ainda há chance de iluminação, tamo junto. Então, pô, dá uma olhada lá, vai que... Vamos trocar uma ideia. Por favor, não me xingue. Por favor, não faça stalking. Ou xingue e espalhem o seu... exatamente. Fazem propaganda do... Fale bem, fale mal. Fale bem, mas exatamente. Lembra do Altifé, cara. Não, na verdade, queimar livro é propaganda. Eu prefiro ficar anônimo do que... Por favor, não fale mal de mim. Eu tenho mais o que fazer e já tá tenso aqui. Mas... Então é isso. Pô, gente, esse assunto aí a gente trouxe pra poder trocar uma ideia com o Yuri, que o Yuri curte pra caramba também. Então deu pra gente dar uma explorada legal. Porém, sempre dá pra gente conversar mais, né? Mas nós temos a nossa regra, né, Caeto? É isso aí, já passamos um pouquinho do nosso tempo planejado, mas é isso. O assunto, se vocês que pedem, se vocês quiserem mais uma parte 2 aí, é só avisar que a gente produz, né? Pô, com toda Isso aí. certeza. Então é isso. Um grande abraço. Diga, Yuri. A última coisa também, tem um coletivo Ponto de Luz, só pra chegar e dar um salve aí pra galera, fazendo jabá, que eu também faço parte. É isso Sempre aí. Também importante. tá no Instagram, se quiser dar uma olhada. Isso aí. Então é isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção novamente e até o próximo podcast. Isso aí, galera. Valeu, abraços e espalhem. Até o próximo. Valeu, grande abraço. Falou.